F5 na notícia. Olá, você que nos acompanha, quanto tempo e que saudades! Olha, é um prazer para nós voltar com o F5 na notícia, um bate-papo semanal com essas feras da comunicação que sempre me acompanham nesse projeto. Matheus Viana, lá do Diário da Informação, e também Ederson Moraes, do canal Ideal. Mais uma vez voltamos a fazer conexão com Francisco Beltrão e também com Xanxerê no F5 na notícia. Rapaziada, já estava com saudade de vocês, posso confessar isso. Matheus, seja bem-vindo. Obrigado, Aislan. Olá para você que está nos acompanhando aí através do Mangue Mídia, você que nos acompanha pelo canal Ideal, também essa audiência do Diário da Informação. Aislan, fala a verdade, você estava chorando já nos bastidores, já estava complicado aguentar tanto chororô mesmo, né? Com áudiozinho do WhatsApp, não sei o quê. A gente voltou, né, Éder? Não teve jeito de não voltar. Vocês tinham prometido para mim que se o Lula ganhasse, vocês voltavam também, então... Isso é fake news, tá ok? O Éder voltou fazendo L, faz aí o L, Éder. Se for isso aqui, ó, não dá pra fazer o L. É um L minúsculo? Não, aqui não dá pra fazer o L, não tem o que fazer. É um L minúsculo. Ederson Moraes, meu amigo aí de Xanxerê, canal Ideal, um abraço. Olá você, Aislan, olá Matheus, todo mundo que está acompanhando a gente nesse retorno, né, esse bate-papo aí que a gente se diverte, traz informação, conteúdo, coloca algumas opiniões, às vezes um pouco mais polêmicas, às vezes mais tranquilas, mas que a gente bate um papo aí e é muito bacana rever os amigos nesse formato que com certeza é uma oportunidade também de as pessoas interagirem, mandarem sugestões para a gente, terem um contato maior também e conectando, né, as nossas regiões, né, o sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, regiões importantes, né, no sul do Brasil e que a gente tem essa oportunidade de fazer o bate-papo. É importante que o pessoal entenda que é uma fofoca entre comunicadores, é um bate-papo, então nós três aí que a gente abre para todo mundo participar, fica à vontade, teremos convidados aí nesse ano de 2024, né? Voltaremos a ter convidados aqui para emitir opinião também junto a nós três aí, mas a questão é o seguinte, o tema escolhido para o dia de hoje é a falta de mão de obra, é uma queixa geral, pode ser Mangueirinha, pode ser Francisco Beltrão, pode ser Xanxerê, pode ser Pato Branco, pode ser Curitiba, pode ser aonde você for. Com quem você conversa, principalmente com empreendedores, pessoas que fazem as coisas acontecerem, Matheus, todo mundo tem a mesma queixa. Falta mão de obra. E não se fala de apenas uma mão de obra específica. E isso são em todos os setores. Eu quero saber de vocês, afinal de contas, o que está acontecendo? Por que está ocorrendo a falta de mão de obra, Matheus? Mistério, né, Aislan? Porque ao mesmo tempo que falta mão de obra, não faltam vagas de emprego. Francisco Beltrão mesmo está com uma média de 130 a 180 vagas disponibilizadas pela Agência do Trabalhador. Muitas delas há meses já com este anúncio sendo realizado e até o momento não aparece gente. Às vezes, a reclamação do empregado é que o empregador ou quer uma mão de obra extremamente qualificada pagando pouco, ou não dá oportunidade para quem está ingressando no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, do ponto de vista do empregador, não dá para comprometer o orçamento, até porque não está fácil a vida para ninguém, e você busca resultado. Só que ontem, eu estava participando de um churrasquinho entre amigos e a gente tocou justamente nesse assunto, a falta de mão de obra. O que será que está acontecendo? A geração nem é o problema, o jovem não está mais querendo trabalhar? E eu ouvi uma opinião que me fez, de repente, pensar, refletir melhor a respeito. A situação demográfica, não só do Brasil, mas do mundo, ela está apresentando uma curva decrescente. Hoje em dia, os casais quase não têm mais filhos. Se há 30, 40 anos as famílias tinham 5, 6 filhos, na maior parte das vezes para ajudar na mão de obra da roça, hoje em dia os casais têm 1, 2 filhos no máximo, quando muito, quando não preferem adotar um animalzinho de estimação que não dá trabalho, que não dá tanta despesa. Então, será que talvez isso não pode estar ajudando a contribuir com essa situação da falta da mão de obra, Éder? É um dos fatores, acredito que faz sentido sim, porque realmente a gente pegou uma fase em que, vamos lá, na geração dos nossos pais, se você tivesse 2, 3 filhos, era um absurdo, né? Era pouco, né? Então era a quantidade, né? O normal era realmente as famílias maiores, justamente pelo trabalho, pela demanda que se tinha de força braçal, principalmente voltada ao campo. Agora, me assusta quando a gente olha para um dado e vê que dos jovens de 18 a 24 anos no Brasil,
36% era o dado que eu estava, inclusive, pesquisando para uma reportagem aqui do Canal Ideal, para trabalhar esse assunto realmente aqui na região de Xanxerê, e 36% desses jovens de 18 a 24 anos não estão trabalhando, mas também não estão estudando. Esse que é o detalhe. Então, isso que você falou do neném, né, que a gente tem passado a ouvir com bastante frequência na mídia de forma mais recente. Então, eu vejo que aí está um grande problema. E vai voltar, talvez, para alguma das discussões que a gente já teve aqui no F5 na notícia, que é essa questão de os pais realmente se colocarem numa posição de destaque, de protagonismo em direcionar os filhos. Porque o meu filho vai definir o futuro, vai saber o que ele quer fazer, mas não tem a necessidade dele trabalhar, ele pode ficar aqui em casa, tá tudo bem, e aí tá com 20, tá com 25, tá com 30 anos, não tá estudando, não tá trabalhando, não quer saber de mais nada da vida, porque jogar o PlayStation é muito melhor do que ter que encarar um chefe ranzinza pagando um salário baixo. Então, a verdade é que muitas vezes essa questão da superproteção, e hoje nós temos uma qualidade de vida, principalmente na região sul, uma qualidade de vida muito boa. Então não é comum a gente ver pessoas, realmente passando fome. Muitas famílias com necessidade sim, mas que recebem uma assistência, recebem um apoio, e aí uma família um pouquinho mais estabelecida já consegue garantir o sustento do filho numa boa em casa. Então eu vejo que esse é um grande problema. 36% é muita coisa, gente. Pelo que eu estava vendo no levantamento de quase 40 países, o Brasil é o segundo pior. A gente está lá na lanterna praticamente. Então, quer dizer, é muito sério isso, é uma situação muito séria. E aí vai para uma situação que eu queria ouvir vocês, se vocês estão percebendo isso também no mercado aí de vocês, Mangueirinha, Francisco Beltrão, mas o que está acontecendo aqui em Xanxerê? A gente tem visto jovens que trabalham principalmente na área de tecnologia sendo contratados para trabalhar aqui de Xanxerê, para trabalhar de casa por empresas do Canadá, do México, da Índia, recebendo salário em euro. Quanto que você ganha aí? Eu ganho R$1.500 por mês. Ok, eu vou pagar R$1.500, mas é em euro. Então, como é que você vai competir com uma situação como essa? Não sei se está nesse panorama por aí também, mas é uma das situações que o pessoal tem apontado. Não é só esse o problema, é claro, essa dificuldade, essa competição. Mas mostra um pouquinho do caminho que a gente vai vivenciar aí também pelos próximos anos. A competição não é mais municipal, regional. Ela foi para uma escala global agora, em termos de contratação, principalmente de grandes talentos. Concordo com você, Éder, e só uma questão, conheço pessoas que se enquadram nesse exemplo que você está dando, mas assim, obviamente a demanda ainda é pequena, mas o mercado vai crescer a cada dia. É a extensão do home office, né? O home office que para muitos pensavam que ele só ficaria no período da pandemia, não. Conheço pessoas, inclusive, que decidiram sair de determinadas empresas e aí o patrão, no apelo final, pela pessoa merecer e ser um bom colaborador, ele falou, não sei para onde você vai, mas vamos fazer o seguinte, você trabalha à distância para mim, eu continuo pagando o salário e mesmo você não estando aqui na mesma cidade da empresa, você consegue fazer o seu serviço à distância. Não é uma, nem duas, nem três pessoas que eu conheço que realmente acontece isso, viu, Éder? Matheus, não sei se você já viu algo por aí também. É a chamada liberdade geográfica, né, Aislan? Muita gente buscando isso, principalmente impulsionada até mesmo por influenciadores. Você pega a ilha de Bali, na Indonésia, que acaba sendo anteriormente um dos principais destinos turísticos, que agora é a rota de quem vive como nômade digital. As pessoas estão cada vez mais indo lá para trabalhar como copywriter, como editor de vídeo, como outras funções que não precisam necessariamente de uma instalação física. Você só precisa de um computador, um acesso à internet e às vezes uma câmera. Ramo e aí você pega principalmente também. Tem vários ramos, né, Matheus? O próprio direito hoje em dia, Aislan, se você pegar a situação do advogado brasileiro, eu em 3 para 4 anos de advocacia, eu participei de 3 ou 4 audiências físicas. Todas as outras foram digitais, foram virtuais, e mesmo que for o caso, você pode subestabelecer para alguém, você pode pedir para outro advogado fazer a diligência, e então não tem mais aquela necessidade. Hoje você ter um escritório físico vai na contramão da grande vertente da advocacia, por exemplo, né, aqui eu falo com lugar de fala porque é o meu ramo de atuação também. Mas a gente percebe também essa situação dessa liberdade vendida nas redes sociais. Então a molecada que hoje em dia pensa, por que eu vou me esforçar debaixo do sol,
trabalhando com o esforço braçal para receber um salário mínimo, 2 salários mínimos, se eu consigo isso trabalhando na internet, fazendo vídeo para TikTok, até um tempo atrás, aquela situação ridícula, aquele surto coletivo que foram as lives NPCs. Nossa. Então, hoje em dia é algo que chega a assustar, a gente vê como o mundo tem se transformado tão rápido. E aí eu não sei se nós somos os dinossauros que não estamos conseguindo acompanhar essa evolução e vemos com olhos estranhos e daqui a pouco seremos engolidos, ou se realmente essa geração perdeu um pouco a conexão com a realidade. Questão, Éder, também, não sei se você concorda, os mais fanáticos envolvem o aspecto político, né? Dizendo que quanto mais há ajuda social, através de programas como, por exemplo, Bolsa Família, há menos vontade de uma certa classe necessitada trabalhar. Eu vejo da seguinte forma, né, Éder, existem hoje várias classes, e uma classe grande também é a classe dos herdeiros. E quando você fala herdeiros, não necessariamente são detentores de grandes quantidades em dinheiro. Herdeiro entra nesse caso que você falou aí, Éder, de ter um pai, uma mãe super protetor, que muitas vezes tem um marmanjo dentro de casa que não cobra que trabalhe, que acha que o cara pode ficar ali pro resto da vida e não quer ver a pessoa criar asas. Por incrível que pareça, ainda existem muitos casos assim, né? De herdeiros, de realmente pessoas numa condição que, dependendo do valor, não se sujeitam, né? Aquela cultura de necessidade, de eu me coloco para fazer qualquer coisa até eu ir melhorando de vida. Para alguns, eles já querem ir direto na parte da melhor parte da vida, do ganhar bem, né? Tanto é que você às vezes oferece emprego, a pessoa quer saber já quanto vai ganhar, não quer saber o trabalho que tem para fazer. Uma realidade de vários empresários, todo mundo relata isso para nós aí. Então, assim, só que agora defendendo a classe trabalhadora, talvez, também tem algumas questões que pagam muito pouco, né? Também tem alguns casos que demanda uma grande quantidade de serviço e oferece uma baixíssima remuneração salarial. Mas aí é aquela velha história, né, Éder? Quem quer, né? Quem precisa se procurar, acha. Agora, se a pessoa se sujeita só a bons empregos, às vezes passa necessidade por não se adaptar ao que tem. Aí quando a gente fala nessa questão salarial, Aislan, eu concordo e realmente a gente vê, né, nós temos empresas e cada um de nós tem as suas dificuldades, os seus desafios. E quando a gente fala nessa questão salarial, aí vai num outro ponto também, olhando para o lado do meio empresarial, que é o quê? A carga tributária, né? Aí você tem aí um colaborador que você pode pagar R$2.000 para ele, mas que lá no final ele não vai estar custando R$2.000 para a empresa, ele vai estar custando R$4.000, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Mas então, realmente essa questão de muitas vezes se ter muitos direitos, e não estou falando aqui fazendo uma campanha contra os direitos, mas talvez o Matheus até seja mais embasado nesse sentido para entrar nessa discussão, mas a gente vê, muito se fala nos Estados Unidos, um país em que se tem menos direito para o trabalhador, mas ele é muito melhor remunerado, porque aí ele se organiza, ele faz a própria estrutura em termos de organização de que eu sou a minha empresa, eu me organizo, eu tenho um rendimento melhor e com isso eu tomo as decisões do que eu vou fazer com o meu dinheiro, então eu posso ser melhor remunerado. Vamos lá, vamos dizer que a gente pegasse o nosso colaborador aqui hoje, que recebe R$2.000 e dissesse assim, não, a partir de agora o governo não me cobra nenhum encargo, eu não tenho nenhum encargo em cima disso, eu vou passar R$4.000 por mês para você. Aí vai ser teu objetivo, vai ser o que? Guardar, fazer a tua reserva, a tua previdência, você vai se organizar para no momento em que você for desligado ter uma reserva de emergência, você vai ter que investir na tua educação para continuar se desenvolvendo, que é o que acontece lá fora, né? Então as pessoas continuam, existe uma competição muito grande, existem salários muito grandes. Eu tenho um exemplo de um conhecido que saiu de São Paulo, dentista, sócio de um consultório, que foi trabalhar nos Estados Unidos, me falha a memória agora a cidade que ele está, mas ele foi trabalhar de assistente nos Estados Unidos para ganhar 5 vezes o que ele ganha aqui. Então, para ter uma ideia de como é a realidade por lá. Então, muitas vezes a gente olha para isso, poderia remunerar melhor? Até poderia, algumas situações talvez sim, poderia ter uma remuneração melhor para o colaborador, mas a conta para o empresário muitas vezes se eu subo 500 aqui, vai me subir mais tanto aqui e assim vai, e aí acaba que você desmotiva o colaborador a se desenvolver, a se profissionalizar ainda mais, e isso vira um ciclo em que dificulta muito. E eu coloco um outro ingrediente aí, para a nossa discussão, no sentido de que, será que a gente não está com muita função
braçal, muita função que não atrai mais o jovem, que ela precisa desaparecer porque realmente daqui para frente vai ser difícil encontrar mão de obra, porque vamos lá, tá cheia de função por aí que remunera 2, 3 vezes mais, que se você chegar para o jovem e disser assim, teu salário é R$ 1.500 por mês, você vai estar no ar-condicionado, trabalha de segunda a sexta-feira, feriado está em casa, final de semana está em casa. Agora, essa outra função aqui, você ganha R$ 5.000 por mês, mas você precisa ir para o sol, você precisa passar calor, você vai ter que talvez fazer algum esforço e tudo mais. Qual a chance de optar pelo salário de 5 mil? É baixíssima, né? Infelizmente a gente vê que a maioria acaba optando por um salário menor, mas que tenha mais qualidade de vida. Então, é o próximo desafio. A gente está vivendo essa transformação e quando se fala em tecnologia e as revoluções que estão acontecendo, muita coisa, muitos serviços braçais de 50, 100 anos atrás, quando surgiram máquinas para fazer, talvez se olhava também e dizia assim, olha, vai faltar emprego, né? Vai ter muita gente aí e não vai ter emprego. E olha o que a gente está vendo hoje. Tem muita vaga e não tem gente para preencher. Quer dizer, vai se rearranjando, né? Porque você diz assim, mas olha só, esse robô está fazendo a função de uma pessoa. Mas quantas pessoas precisam para programar, para desenvolver, para fazer a manutenção desse robô? Então a gente tem que ir cada vez mais olhando para esse lado. Mas é desafiador, obviamente, para quem trabalha com empresas ou com setores em que existem ainda funções mais tradicionais e que precisa da mão de obra. Eu desconfiava que isso fosse acontecer, a conversa está muito boa e rende muito. Nós podemos conversar 1 hora a respeito somente deste tema. Mas, em resumo, Matheus, baseado no nosso tema e já dando tons finais aí para as nossas conversas, o que fazer então, Matheus, se para solucionar esse problema de falta de mão de obra, existe solução? Olha, eu acho que cada vez mais o empresário ele tem que pensar fora da caixinha, tem que buscar flexibilizar as funções, tem que tentar atender um pouco mais o anseio da pessoa que vai estar prestando o serviço e principalmente fabricação de mão de obra. Não tem jeito, se você não encontra alguém qualificado, você vai ter que voltar para o chão de fábrica e ensinar alguém a fazer o seu papel. Eu falo isso porque há anos eu tenho fabricado mão de obra, seja na comunicação, seja até mesmo agora no meu escritório, seja na imobiliária. Se você não tem mão de obra qualificada, não consegue pagar pela mão de obra pronta, você tem que ensinar. E às vezes até melhor que você ensina do zero, vem sem vícios, dá mais trabalho, leva mais tempo, mas você ensina do teu jeito. Então você consegue agregar de alguma forma que se fosse comprar pronto, vem enlatado na caixinha, vai trazer mais dor de cabeça. Então, não existe solução. Empreender é uma tarefa difícil. Empreender no Brasil é mais difícil ainda. São dores que a gente vai viver todos os dias e que a hora que a gente resolver esses problemas vão surgir outros, pode ter certeza. Daqui a pouco a inteligência artificial tomando funções muito mais menos lógicas do que a gente está imaginando agora, muito além do serviço braçal, porque eu falo, não é quando vai acontecer a singularidade, que é o momento que a inteligência artificial vai criar a consciência, não é e sim quando. Eu acredito assim, aposto que em menos de 10 anos, estudando direito digital, vendo a transformação da tecnologia, essa revolução industrial, que já não é mais nem a 4.0, a gente está começando a encaminhar para a revolução 5.0, te falo, rapaz, é de se assustar. Então, não adianta a gente pensar que vamos ter controle do mercado. Precisamos ser como água, precisamos nos adaptar, porque daqui a pouco a sociedade inútil vai tomar conta. E quando eu falo em sociedade inútil, o homem já não precisa mais trabalhar, a máquina vai fazer tudo. Qual é o nosso papel na humanidade? E aí, Éder, investe e paga caro no bom funcionário, naquele que já tem experiência, ou forma como uma das saídas? Receita pronta não tem, essa é que é a verdade, mas eu também aposto como o Matheus que você dá a oportunidade de desenvolver as pessoas, por mais que você tenha o risco de esse colaborador sair, empreender e abrir, muitas vezes eu ouço esse discurso, mas eu vou lá, preparo, desenvolvo e esse cara vai e sai. Pois é, mas daí você segura o cara, ele não se desenvolve, fica travado e fica dando prejuízo também na sua empresa. Tem que arriscar, não tem o que fazer. E muitas vezes a mescla, né? Eu gosto dessa mescla, de ter profissionais com mais experiência para poder ajudar a moldar, a transformar essa nova geração que vem por aí. Mas também acredito que essa questão da flexibilidade, e às vezes começa com coisas muito óbvias, como por exemplo o horário. Por que precisa ser
estritamente engessado. Tem algumas profissões, algumas funções que você consegue trabalhar um pouco mais, porque determinado colaborador consegue ser mais produtivo até as 9 horas da noite, mas ele quer chegar às 10 horas da manhã. Por que não pensar dessa forma? Olha, você vai ter uma carga horária diferente, você vai ter um horário diferente. Por que não pensar em situações que se adaptem também às necessidades? Porque a verdade é que nós não vamos conseguir nadar contra a correnteza. Não tem o que fazer. Ou a gente se adapta para que as nossas empresas elas possam realmente suprir e atender esses jovens, ou senão a gente vai simplesmente ver cada vez mais a gente ter uma eu presa, né? Eu mesmo trabalhando aqui, vamos lá, vou ter que me virar e acabou. Então a gente tem que se adaptar, não tem muito o que fazer. Há um tempo atrás a gente via profissionais com 30 anos de mercado, querendo ficar na empresa a vida toda, aceitando levar esporro do patrão dia e noite e não tinha problema nenhum. Hoje o cenário mudou. Se você erguer um tom a mais da voz, esse colaborador já sai, ele já fica desmotivado porque o mundo é outro, a situação mudou completamente. E o que será nos próximos 5, 10 anos aí, como o Matheus falou? Então, realmente, se a gente não desenvolver essa característica de se adaptar, a gente vai estar ferrado. Essa é que é a verdade, porque vai acontecer mudanças, a gente não sabe exatamente o que, não tem como se preparar totalmente, mas o certo é, a única certeza, quem conseguir se adaptar, quem conseguir sofrer um pouquinho mais e continuar caminhando, é que vai ter mais perspectiva de crescimento e continuar pelo menos no mercado. E digo mais, Éder, a situação de valorização não é só financeira não, viu? Dinheiro é importante, mas hoje em dia, principalmente essa geração mais jovem, ela quer ter lugar de fala, ela quer ser ouvida, ela quer conseguir ter qualidade no emprego, né? Então, tem lugares que não é só o dinheiro já não está sendo a pauta principal, né, Matheus? Exatamente. Enfim, a falta de mão de obra foi o tema central do F5 da notícia, que voltou nesta primeira semana de janeiro de 2024. Né? Então, agradecemos a você pela sua audiência. E eu vi um podcast, o cara falando um negócio que me chamou a atenção, até o Roberto que me indicou, e o cara falava o seguinte, 2024 é o ano do óbvio. Não tem que inventar roda, não tem que fazer absolutamente nada de muito chamativo e tal. Num cenário de tantas mudanças e nublado para tantas coisas, primeiro você saber fazer bem feito uma coisa, fazer o óbvio muitas vezes já sai na frente com muita gente desinteressada que tem aí e que realmente não quer saber nada com nada, né? E como eu diria meu sogro, meu caro amigo Matheus e meu caro amigo Éder, diz, é bom que tem uns desanimados aí, porque daí a gente sai na frente. Se todo mundo fosse igual, se todo mundo fosse competitivo, seria ruim, né? Não teria espaço para todo mundo. Como diz meu sogro, é bom que tem uns preguiçosos, que daí aqueles mais espertos saem na frente. Abraço, Matheus, obrigado e até semana que vem. Éder, Aislan, muito obrigado mais uma vez para a gente estar aí reunido. Espero que 2024 possa nos trazer bons encontros e que a gente tenha uma audiência do outro lado também, né? Porque só falar sozinho não é tão interessante quanto a galera que também pode estar interagindo, pode estar deixando os comentários e sugerindo assuntos para a gente estar aqui falando bastante ao longo desses próximos encontros de F5 da notícia. Marcaremos essa pauta para uma outra ocasião. O que está faltando mais? Mão de obra ou gente interessada em conteúdo de qualidade na internet? É um bom debate para os próximos, meu caro amigo. Inclusive, Matheus, Aislan, muito obrigado aí por essa conversa, por essa companhia, obrigado a você de casa aí que assistiu e com certeza, deixa aí sugestão, a gente sempre faz o convite para que você possa levantar algum assunto aí também que a gente pode discutir, trazer algum convidado aqui, como o Aislan comentou também, que é sempre muito importante. Obrigado mais uma vez, um forte abraço e até a próxima semana. Rapaziada, voltamos e estaremos com vocês aqui totalmente à disposição, tá? Abraço aos colegas de imprensa também, que às vezes dão alguns pitacos e nos acompanham. Enfim, tamo junto aí, vamos estar convidando vários de vocês aí durante o ano também. Valeu, gente. Até, tchau, tchau. Tchau, obrigado.